Os nossos personagens estavam dentro de uma floresta próxima à cidade de Neverwinter. Eles foram em busca de um templo antigo, de uma possível ex-divindade que eles encontraram no decorrer do caminho. Essa ex-divindade se tratava de Sirolali, um deus halfling, que teoricamente era a divindade do amor, das portas abertas. E essa divindade pediu auxílio a eles que recuperassem o seu templo, que era um local que ele não podia mais pisar por algum determinado motivo. E em contrapartida, isso teria algum tipo de auxílio na jornada principal deles, que é a jornada de recuperar os artefatos lendários que compõem o julgamento dos justos, né, que comporam um dia o concílio dos justos, e talvez possivelmente trazer aos nossos personagens um poder suficiente para barrar um mago necromante que está em busca de se tornar um lorde, né, um novo perigo possível para Faerun. E assim eles encontraram o templo de Sirolali, adentraram no lugar e descobriram que lá esse ex-deus foi dividido em 3 aspectos. Foi um deus que foi dividido em 3 partes, em 3 pequenas pessoas, né, em 3 pequenos halflings. Ele foi dividido num halfling que representava o amor, um halfling que representava o ódio e um halfling que representava o tempo, que eram 3 aspectos, 3 domínios dessa ex-divindade. Eles conseguiram encontrar com o ódio e o tempo dentro do templo. E por algum motivo, esses 2 aspectos tinham excluído o amor de dentro do templo. O amor era o aspecto de Sirolali que eles encontraram fora do templo, que conversou com eles e que Kailin conseguiu conversar também na porta do próprio templo. Enquanto a Kailin conversava e pegava algumas informações com o aspecto do amor, os nossos outros personagens conseguiram, através de um cristal que existia no templo, recuperar as suas memórias que haviam sido drenadas, né, que eles, na verdade, pagaram em troca da espada em Shadowfell para uma criatura chamada de a Serpente da Noite. O cristal teve a possibilidade de devolver as memórias perdidas dos personagens. E, um ponto importante, o próprio Sirolali conseguiu devolver a memória da Kailin, já que a Kailin não tinha tocado no cristal. Porém, o cristal drenou algumas forças, drenou algumas coisas de dentro dos personagens. E essa coisa que o cristal drenou de dentro deles transformou o cristal numa criatura. Uma criatura que trouxe para os heróis um dos combates mais difíceis que já tiveram na campanha até agora. Inclusive onde alguns deles ficaram cegos e mudos. Depois de um combate árduo e a Kailin conseguiu persuadir o aspecto do ódio a se retratar com o aspecto do tempo, e os dois se uniram e viraram agora um único halfling. Eles conseguiram diminuir talvez a força desse cristal e vencê-lo, fazendo com que o cristal estourasse e se transformasse num pó que ficou espalhado pelo tempo. Nosso episódio terminou exatamente no momento em que o aspecto do amor conseguiu adentrar e eles avistaram ele caminhando na direção deles, enquanto eles estavam ali com um outro halfling próximo deles, que era já a junção do tempo e do ódio. Então o nosso episódio 58 começa exatamente aqui. A gente avista uma pequena criaturinha gordinha com as maçãs do rosto muito rosadas e um grande mochilão de viagem em suas costas, caminhando em direção a eles no círculo de pedra onde antes tinha um cristal gigantesco flutuando. O halfling, que agora é a junção do ódio do tempo, está próximo a eles também, só que completamente mudo agora, sem emitir nenhuma palavra, só olhando para baixo, com um olhar um pouco tristonho. O halfling que representa o amor chega próximo de vocês e fala: eu sabia que vocês iam conseguir, eu sempre soube que vocês eram capazes de fazer isso que a gente precisava. Agora vocês são mais limpos, mais puros. Agora sim vocês estão aptos a se tornarem o concílio, a portarem esses artefatos no máximo que eles podem oferecer.
E ele se aproxima de vocês e ele dá uma pequena olhada de canto de olho pro outro Halfling que tá ali, próximo de vocês também. E tá com vocês. Os outros continuam mudos e surdos e Eu ia perguntar isso. cegos, aliás. Sem dúvida também. Olha, considerando que era um efeito que duraria 10 minutos, o combate acho que durou umas 3, 4 rodadas só, teoricamente eles ainda estão com efeito sim. A Karen dá uma olhada assim, né? Tipo, vê que o negócio tá meio estranho, né? Que tem dois ali que estão, né? E o outro que tá, tipo, tá ali andando, batendo nas paredes. Eu não sei se a gente iria conseguir sem ajuda, ou melhor, sem a contribuição de você. E ela olha pro outro Halfling. Vocês... Eu não sei exatamente como me referir a você. Ela aponta pro amor, mas ela olha de vez em quando pro outro que tá lá cabisbaixo. Ele fala, nós somos a mesma pessoa, foi só um pequeno desentendimento que me colocou pra fora daqui. Ele fala, acho que agora já está tudo bem. E ele dá uma olhadinha assim, meio de encanto, assim, ele põe a cabeça um pouco de lado pra enxergar o outro Halfling, mas o outro Halfling ainda tá com a cabeça baixa. Eu vou sentar naquela posição tipo de bonfire, assim, vou apoiar a espada, vou sentar e eu vou ficar tipo, falem. Eu vou chamar pelo Raj pra ele me ajudar aqui, que eu tô bem mal, na real. Eu tô cego. Eu também tô bem mal, mas... O Scott passa de fundo, assim, bate na parede. Eu começo a espada no chão, assim, pra ele vir em direção. Eu aquela varetinha, sabe? Eu vou bater na primeira vez alguma coisa. Eu começo a bater a espada no chão, pra ele vir assim, a espada. Eu só tô vindo a direção que eles estão, eu vou caminhando devagar, assim, que eu lembro que eu tô bem mal também. O Ulfgar praticamente tinha caído, né, no combate, ele tinha ficado num estado, assim, deplorável. Ele tava com um buraco no ombro dele, outro na perna, se não me engano, com um raio que o cristal disparava, etc. Mas o Halfling fala pra vocês de novo, ele fala... Nem sempre é fácil a gente se acertar com aquilo que nós estamos devendo pro nosso próprio consciente. É isso que o cristal representou para vocês. Tamanha força que ele possuía era o tamanho das dívidas que vocês tinham com vocês mesmos. É muito bom vocês, a partir de agora, pensarem o quanto vocês querem acumular essas dívidas novamente entre vocês. Se vocês estão numa jornada juntos, vocês devem ter a pureza das ações do amor unidos a vocês. Tá. Não falou e não falou. Tá. Eu vou virar pro... Eu não tenho muito pra falar, né? É o Halfling pastor, né? Eu vou olhar pra ele, pra onde veio, né, a voz, e vou perguntar como é que a gente pode fazer isso. Se ele tem algumas instruções ou algum ritual pra gente poder fazer isso, porque só falando não fica claro. Ele fala... A maior magia que Faerun pode possuir e que os reinos podem não ter controle sobre ela é a magia das suas próprias ações. Não adianta falar no divino, no arcano, se quando vocês agem por vocês mesmos é por impulso ou por ira. Ele dá uma olhada pro outro Halfling de novo. Tá mandando direto isso. A raiva é apenas um outro aspecto do amor. Só que quando a raiva passa, o que deve restar é o amor. E o tempo faz isso acontecer. Portanto, não há problema em vocês discutirem ou vocês, às vezes, não saberem os caminhos que devem percorrer. Mas o importante é confiar no coração de vocês e saber que juntos vocês vão conseguir. E ele dá um sorrisinho assim. A Kairin tá ficando de saco cheio dessa conversa. Ela pega o outro Halfling, assim, vai meio... O Halfling que tá cabisbaixo, né? Vai meio que levando na direção do amor, assim. Ela olha pra ele assim, mas talvez antes de ficar dando
falando o que a gente deve fazer, talvez você devesse fazer as pazes com você mesmo. E ela coloca o outro Halfling na frente do se enrolar ele, do aspecto do amor. As maçãs do rosto dele rosam um pouquinho mais do que já estavam. E ele fala, ele faz um... façam o que eu digo, não façam o que eu faço, não é mesmo? Então, a de lá foi emputecido, jogando pedrinha, né, no Mas ele para, ele olha pra vocês e fala, bom, mas você tem razão, Caim, você tem toda a razão. Não adianta eu querer que vocês façam o que eu não consegui fazer ainda. Ele para, olha assim e fala, eu devo me desculpar comigo mesmo. E eu devo assumir que já é hora de eu retomar as minhas responsabilidades aqui. Há muito tempo eu já caminhei à toa por este universo todo afora. E ele dá um passo à frente, fica bem próximo do outro Halfling, que levanta a cabeça e olha diretamente para ele. Ele segura com as duas mãos o rosto do outro Halfling que está na frente dele e fala, eu me desculpo por tudo que eu fiz e das vezes que eu faltei comigo mesmo. Eu já não sinto mais raiva de mim e eu entendi o porquê que eu fiz tudo isso nesse tempo. Foi para que, num determinado momento, eu pudesse ajudar vocês e que vocês pudessem me ajudar e dessa forma entendessem o caminho que devem seguir. E ele abraça o Halfling que está na frente dele e vocês veem de novo aquilo acontecer. Eles vão se compondo em uma pessoa só. Eles ficam meio translúcidos, se unem e viram agora um Halfling um pouco mais magro e um pouco mais jovem, né, de meia idade. E ele para, ele olha para ele mesmo assim, aquela mochila de viagem gigante que tinha nas costas dele desaparece. Ele olha para vocês e fala, já é hora também dos efeitos que vocês sofreram serem dispersados. O preço que devia ser pago já foi pago. Agora é hora apenas de liberdade. É hora de recomeço. E ele faz um aceno com a mão que o Kriegsgert estava com os olhos completamente brancos. Os olhos do Kriegsgert retomam a cor. O Raj sente que a secura e a ardência que existia na garganta dele desaparece. E vocês se sentem mais revigorados. A efeitos gerais, vocês estão full de HP. Ele cura automaticamente vocês. Eu dou aquela... Amém. Ao pastor. Muito obrigado. Aí eu me levanto. Aí eu vou andando até ele assim. Aí eu falo, você poderia pelo menos ter dito o que aconteceria. Seria muito mais fácil. Mas se eu tivesse falado, talvez vocês não tivessem entendido da maneira que deveria ser entendida. Aí eu coço as escamas. Aconteceu o que deveria ter acontecido. Ele fala, jamais esqueçam que para que vocês sejam juízes ou executores, como vocês se propuseram a ser até agora, vocês precisam ter muito atentos às suas visões, às suas audições e às suas falas. Essas são suas maiores armas, independente dos artefatos que carreguem com vocês. Ele fala, e Raj, aprenda a dar valor às coisas que as pessoas te oferecem. Você não é único nesse universo e também não é insubstituível, mesmo com todos os atributos que possui. E ele se abaixa, ele pega uma pequena folha no chão. Ele põe a folha entre as mãos dele e cobre a folha assim com as duas mãos. Vocês veem um brilho esverdeado sair por entre as mãos dele. E quando ele abre as mãos, tem uma pequena criaturinha pousada na mão dele, que lembra uma mistura de sapo com algum tipo de grilo ou algo assim. É uma criatura grande feita completamente de folhas. E a criaturinha dá uma mexidinha, dá uma chacoalhada assim, faz um brrr, e
saem algumas folhinhas dela e a criatura pula na sua direção e pousa no seu ombro. Eu dou aquela arqueada, fico de joelho e falo: apesar de eu adorar uma outra divindade e reconhecer a sua importância na existência cósmica, eu tenho que agradecê-lo por tudo, e eu entendo que o que eu fiz foi um erro e isso me perseguirá. Por mais que haja perdão ou haja reconciliamento, foi um erro de minha parte. Eu dou uma chacoalhada de cabeça, assim. Eu falo, não tem problema algum, os erros estão aí para que a gente consiga corrigi-los no nosso futuro próximo. Eu sou prova disso. Os deuses também erram, ele fala. A jornada de vocês agora é longa. Vocês devem continuar o caminho de vocês. Lembrando de tudo que já passou, é claro. A bagagem que vocês armazenam agora é muito maior para a viagem que há de seguir. Vocês ainda serão testados muitas vezes. E se chegarem vivos até o final da jornada, os próprios artefatos dirão o que o concílio deve fazer. Olha aí. Eu vou olhar pra ele, eu vou falar, quando chegarmos vivos no final dessa jornada, entregaremos provavelmente os artefatos à infinitude, ou provavelmente eles devam ser destruídos. Ainda não decidimos o que fazer. Quando chegarem lá, vocês saberão o que fazer, pode ter certeza disso. Até lá, o propósito dos artefatos vai mais uma vez se forçar a fazer. Bom, eu acho que agora é hora de partirmos. Ainda temos um lugar para ir. Eu vou olhar pra Kailinha, assim. Espera. Bom, agora nós vamos para a cidade. Bom, a gente precisa pelo menos ver como o Waterdeep está. Eu preciso ver como as coisas estão. A gente tá fora há muito tempo. Só combinei com a cabeça. Eu vou falar, bom, você vai ficar aqui no templo? Onde volta, tipo, se rolar, obviamente. Ele dá uma olhada em volta assim e fala, vou sim, eu tenho muito o que reconstruir por aqui. Se eu quiser que um dia esse lugar ainda volte a ser lembrado como algo do amor. Você poderia, talvez, fazer um favor pra gente? O que Se é que você consegue fazer? Você poderia mandar a gente pra Waterdeep. É uma longa viagem. E... sim. Ele para, coça a barba assim com as duas mãos, faz... Gasolina tá cara. Só tem subida até lá. Ali perto, não sei, assim. Eu sempre me perco naquela Fernão Dias, horrível, aquela estrada. Ele fala... eu preciso aquecer os meus poderes, mas eu acho que eu consigo fazer isso sim. Bom, a gente pode esperar um pouco. Ele fala, bom, então... vamos nos sentar aqui. E ele chama vocês pra sentarem naquele círculo de pedra em volta de onde estava o cristal. Beleza. Eu vou lá, sentar lá. E eu chamo o corvo, tá? Eu chamo o... eu vou ficar bem agora você tem... Chamo o Adamastor pra Adamastor, dentro. né? Agora ele pode vir, porque afinal de contas, né? Não tem mais perigo nenhum aqui dentro. Tranquilo, você dá um sinal pra ele, logo aparece, pousa ali próximo de você. E ele fala, faz muito tempo que eu não faço isso. E ele alonga as mãos assim, os bracinhos. Eu vou sentar, vou guardar o cajado dentro do anel. E vou fechar os olhos. Pode ser que vocês fiquem um pouco enjoados. Eu acredito na sua capacidade. Ele começa a andar ao redor de vocês. E ele vai fazendo algumas... parecem rezas ou cânticos ou algo assim, que vai
ecoando pelo templo conforme ele vai circulando em volta de vocês. Vocês veem a poeira daquele cristal começa a se levantar do chão e vai circulando junto com ele como pequenos focos e pontos de luzes, como se fossem pequenos vagalumes voando ao redor de vocês. E ele vai caminhando e ele para exatamente atrás da Kailin e ele põe as mãos no seu ombro, Kailin, nos seus 2 ombros, assim, e ele fala pra você... Ele fala num tom que dá para os outros ouvirem, mas ele tá falando meio baixo, tá? Mas ele fala... Quando eu ainda era um grande deus, os primeiros pássaros que existiam em Faerûn não sabiam nem como voar. Eles vieram me procurar para que eu pudesse ensiná-los. Eles me perguntaram o que era necessário para que eles pudessem voar, sendo que eles já tinham asas e não conseguiam. Eu peguei uma pequena flor no chão, um dente de leão, e assoprei. Uma leve brisa que fez os pedacinhos voarem pelo ar. E falei para eles... Lhes falta algo que vocês encontrarão. Eles então escalaram a maior montanha da espinha do mundo. E lá, durante uma tempestade, eles se arremessaram montanha abaixo. Pelo vento da tempestade, eles bateram as asas e finalmente conseguiram voar. E vieram até mim mais uma vez. E eles falaram, olhem, nós encontramos o que faltava para voar. A gente só precisava de vento. E eu olhei para eles rindo e respondi, não, meus pequeninos. O que faltou em vocês antes foi apenas a coragem. Você também vai precisar, Kailin. Precisará de coragem. E um grande raio de luz verde invade o templo, ilumina todo lugar, faz as vistas de vocês doerem. E num piscar de olhos, vocês se sentem extremamente enjoados. Mas quando vocês abrem os olhos, vocês estão diante dos portões de entrada de Waterdeep. Eu dou uma olhada pra trás, assim, pra ver se ele veio junto. Não. Muito provavelmente não. Eu olho pro lado pra ver se o corvo tá ali. O corvo foi. Olha pro seu corpo, ver se você tá inteira. Então, tipo, eu dou uma olhada, assim, se eu não tô com nenhuma parte de nenhum dos outros personagens, né? Pra ver se... É o teleporte do Merlin do Shrek, né? Eu começo a falar, assim, pra ver se eu reconheço minha voz, né? Pra ver. Parece que tá tudo certo. Tirando o enjoo, que tá bem forte, tá tudo normal. Não chega a ser algo pra vomitar, mas tá tudo no seu devido lugar. Nossa, parece que eu bebi a pior cerveja da cidade. E eu pego o corvo, assim, do chão, né? Ponho a mão pra ele subir. Bem... Aqui a gente tá. Ela levanta assim, né? Tipo, tentando não cair, né? Meio que se equilibrando. Waterdeep. Eu já estou ficando cansado desses teletransportes. Bom, agora onde que temos que ir mesmo? Bom, nós temos que investigar o exército que provavelmente os Cementários está reunindo. Temos que encontrar o pai da Kailin. Opa. Deu um bug aqui, né? Não, eu joguei vocês no mapa de Waterdeep só. Temos que encontrar o pai da Kailin. Botar um fim nessa história. E acredito que é isso. Depois partir em direção ao escudo de Ulfric. Bom, Não, a gente não sabe se aquele mago maldito tá fazendo as coisas aqui na cidade. Eu tenho meu palpite que sim. a situação da cidade, né? Bom, de qualquer forma, eu acho que então devemos ir primeiro aos assuntos familiares de Kailin, até porque eu acho que ela consiga mais informações. Bom, vocês querem ir comigo? Ou vocês acham que assuntos pessoais são chatos demais? Se não tiver nenhum problema, a gente pode ir com você, mas se você quiser ir sozinho... Não, Se não algo tem nenhum acontecer. problema. Muito provavelmente a minha casa deve estar abandonada ou algo do tipo. Se é que eles sumiram de verdade. Bom, então lidere o caminho. Estamos logo atrás. Vamos. Vai ser Vamos interessante. falar.
Derrubei uma lata de Monster no chão. Eita! Legal. Se um bebedor de Monster está triste, eu estou feliz. Que pena. Olha, ele tá muito chateado por perder o Monster, não por ter molhado o quarto. Ele tá mais Exato. chateado porque ele perdeu a bebida do que por ter derrubado Exato, em exato. tudo. Não, assim, a minha sorte é que não chegou a pegar na tomada da extensão que tá aqui atrás, mas beleza. E a gente, pra irmã dele desesperada, falando, meu Não, a Deus. irmã dele ficou ali, tipo. É o meu quarto e ela que tá preocupada, assim, pra ver como os valores estão O Arte invertidos. Castilho falou, ó, 10 pilas correndo pelo chão do quarto. Salve Alvinho, meu lindo. Brisado. Pior que é 10 quilos mesmo. É, Bom, eu vou fechar a câmera aqui, pessoal, mas eu tô ouvindo vocês ainda e vou secar esse chão. Tá Beleza, bom, beleza, vai lá. beleza. Então vocês vão entrando pelos portões de Waterdeep, vocês veem os guardas já, né, que se posicionam pelo portão, mas tá em horário normal da cidade, então o fluxo tá acontecendo, a cidade é muito movimentada, como sempre. Conforme vocês vão entrando na cidade, vocês tinham já tanto tempo andando por aí, vocês relembram, né, a grandiosidade que é Waterdeep, né, que é Águas Profundas. Então aquela cidade gigantesca, né, aqueles grifos que vocês veem passando de vez em quando no céu, que são um tipo de guarda especial da cidade, né, um dos tipos de guardas da cidade. E as construções, né, e a diferença de raças e criaturas que andam pelas ruas da cidade também chamam muito a atenção. E conforme vocês vão andando pelas ruas de entrada, vocês veem que existem diversos cartazes pendurados em muitas das paredes das casas. Retratos de diferentes pessoas. E embaixo, escrito desaparecido em língua comum. Então vocês vão passando e isso vai chamando muita atenção. Tem vários e vários cartazinhos de pessoas teoricamente desaparecidas que estão penduradas em diferentes casas, ou murais com vários deles e diferentes pessoas penduradas já juntas também. E é o que se destaca do diferente do que vocês tinham visto da última vez em Águas Profundas. Eu vou olhando pra ver se eu reconheço alguém, assim, mas tipo, eu vou olhando meio que, né? Olhando. Um ou outro rosto que você vê num desses cartazes, Kailin, sim, é de conhecido, né? Você cresceu por aí, então existem pessoas que você já tinha visto, né, pela cidade, não exatamente tinha amizade ou conhecia profundamente, mas um ou outro você sabia o nome, né? Então você vê rostos de pessoas também conhecidas suas desaparecidas ali por entre aqueles cartazes. A Kailin, ela quando ela percebe que tem alguns conhecidos dentre as pessoas que sumiram, isso tá muito estranho. Tem muita gente desaparecida na cidade. Isso não é comum. Se isso for uma atitude do cementário, a gente tem que parar ele o mais rápido possível. Se estiver montando algum tipo de exército igual da última vez, realmente estamos numa enrascada bem grande, porque parece que ficamos um bom tempo fora. Mais uma coisa pra investigar. O problema é que, bem, isso é óbvio, que ele provavelmente matou essas pessoas. Sim. Eu não sei. Eu não sei que tipo de pessoa ele é. Porque a gente não teve Da contato. pior possível. Mas. Será que as pessoas da família, a família dessas pessoas não sabe de alguma coisa? Se elas estavam se envolvendo com alguma coisa diferente ou não? Provavelmente não. O modo que ele opera é sempre pelas sombras. A não ser aquela velha senhora caduca que sempre nos atormenta de vez em quando disse sobre o filho dela. Aparentemente ela tem esses conhecimentos místicos. Querendo ou não, ele teve a ajuda daquele maldito que você reviveu. Lembra dele? Como era o mesmo nome?
Ah, sim, mas isso foi para outro propósito. Sempre existe uma segunda chance e ele a desperdiçou. Mas o caminho divino sempre mostrará o caminho certo. Não tema. Ele provavelmente usou todas aquelas crianças também. Ele deve ter entregue todas aquelas crianças pro cementário. Me abstenho. Meu poder legal, usarei meu privilégio legal aqui, não iria responder. É mais um motivo Acusação. pra nunca perdoar esse maldito e encher ele de porrada. Perdão ele não tem mesmo. E ele provavelmente vai ser julgado. Ela dá uma olhada pra baixo, né, pra Rapier, pelos próprios itens. Foi isso que o Zirolari falou. Bom. Vocês estão indo em direção à sua casa, né, Kaine? Isso. Na parte norte da cidade ali. Se a gente não chegou no norte, a gente tá indo pro norte. Vocês chegam pela proximidade do norte e esse tempo que vocês veem essas coisas acontecendo e vocês vão batendo esse diálogo é suficiente para que vocês cheguem até a região onde a Kailin mora. E vocês veem que a região onde a Kailin mora é uma região de lordes, né? Uma região de grandes casas, de mansões. E quando vocês vão se aproximando de uma dessas mansões, tem um papel de procurado na frente da mansão. E aí você vê o retrato da sua mãe, Kailin. Eu dou uma olhada em volta pra ver se eu vejo o retrato do pai. Aparentemente não, tá só um retrato da sua mãe. Só um papel com o rosto da sua mãe pintado e escrito embaixo, desaparecido. Eu puxo o cartaz e enrolo, assim, sabe? Como se fosse um pergaminho e levo na mão. E vou indo na direção da casa. Beleza. Você vê que a casa tá completamente com aspecto abandonado. Né? Antes os criados cuidavam da casa, né? dos jardins, da limpeza, das cercas. E aparentemente há um bom tempo isso não acontece. Porque as ervas daninhas estão cobrindo as cercas, todas as janelas e as portas da casa estão fechadas e parece que há algum tempo a casa não recebe nenhum tipo de manutenção. Em um dos muros tem um buraco, né? Em uma das cercas tem um buraco. Eu levo o pessoal até lá, muito provavelmente o mato já cobriu, mas eu desfaço o mato, né? Arranco o mato e passo pelo vão da cerca. Se vocês quiserem me acompanhar, vocês podem ficar à vontade. E ela vai andando pelo jardim, que deve estar com um mato, assim, tá na altura gigantesco. da canela. Era uma grama baixa, né? Cortadinha sempre, agora tá tipo batendo na altura da canela. Assim. Então é tipo na altura da minha cintura. Assim. O fica andando assim, né? Eu vou passar e tipo, eu não tenho muita habilidade de passar por lugares, assim, eu vou meio que me enrosqueando, assim, nas... Você dá uma pequena travada, assim, você tem que dar uma ajeitada na posição e passa, né? Que horas do dia são, mais ou menos, assim, porque a gente tava lá e tipo, acho que deve ser quase tarde, né? Vocês estão realmente sem uma certa noção do tempo. Você olha pro céu pra tentar se adequar que o horário do dia seria mais ou menos, e é exatamente isso. Vocês devem estar no período da tarde, por volta de 3 horas da tarde, mais ou menos. Tranquilo. Eu falo, não tem por quem chamar aqui, não? Algum criado que você tenha confiança? Bate na porta e grita. Muito provavelmente, se minha mãe desapareceu, meu pai provavelmente também, porque ninguém ia dar conta dele sem que fosse ela. E ela tá indo, tipo, pra porta dos fundos, né? Dá pra ver que ela tá indo pra porta dos fundos. Sim. Os empregados devem ter ido embora. Se não tinha ninguém aqui pra pagar, eles foram embora. Eles não iam ficar na casa abandonada. Entendo. Talvez, com um pouco de sorte, eles tenham levado os objetos de dentro da casa. Ela indo pra porta, assim, meio que rindo, sabe? Tirando as ferramentas de ladino dela da bolsa pra abrir a porta dos fundos. Tranquilo, você se aproxima e começa a verificar ali. E não é difícil abrir, você já fez isso diversas vezes, principalmente nessa porta especificamente.
Então você Pra consegue... treinar? Nossa senhora. Abriu e fechou, né? Destrancava e trancava a porta, exato. né? Pra treinar. E consegue abrir ela com facilidade, a porta destranca e vocês têm acesso à mansão. Eu abro a porta. Assim, a Kailinha entra meio despreocupadamente. Ela não vê motivo para os pais terem colocado armadilha ou alguma coisa dentro da casa, já que tinha o acesso dos empregados e tudo mais dentro da casa. Aqui nesse andar, provavelmente ainda é seguro andar. Talvez mais abaixo, eu não garanto. Mas daqui pra cima, sim. E ela abre a porta e deixa eles entrarem e ela vai entrando pela casa. Ela vai primeiro no quarto, tá? No quarto dos pais. Dos pais, tá. Vocês entram na casa e vocês veem aquela mansão suntuosa, né? A última casa que vocês entraram nesse porte foi a própria casa do Alistair, né? Foi a última casa que vocês viram nesse... Eu ia falar isso. Eu entro um pouco com cautela, porque a última casa de bacana que eu fui é uma merda animal. E aí vocês sobem as escadarias que levam ao quarto, né, a suíte master da mansão. E o que vocês veem é o seguinte: conforme vocês vão passando pelos cômodos, principalmente nos cômodos da sala de estar, tá tudo coberto por grandes lençóis brancos. Então, aparentemente, a casa foi preparada para ser fechada, ou algo assim. Né? O que a Kailin supõe é que os próprios criados, antes de saírem da casa, tenham coberto os móveis e trancado as coisas e simplesmente abandonaram o local. Quando vocês chegam no quarto principal, isso também é visível para vocês. A penteadeira que existe no quarto, as camas, né, tá tudo coberto com panos. Inclusive, Kailin, aquele grande espelho que você viu da última vez que você esteve por aí. Ok. Eu vou tirando o lençol. Eu tiro o lençol de todas as coisas. Tipo, da penteadeira, do espelho gigante que tinha no canto. Da cama, né? E tipo, eu tiro tudo, os lençóis e jogo num canto e meio que olho assim pro cenário que fica, né? Muito provavelmente os empregados devem ter limpado a casa antes de cobrir tudo e saírem. Mas ela dá uma olhada assim pra tudo, meio que como se procurasse alguma coisa por ali. Você vai fazendo essa verificação e uma coisa realmente chama atenção, Kailin. Você tira o lençol do guarda-roupa, é um armário antigo e grande que tem no quarto dos seus pais. E ao abrir o guarda-roupa você nota uma coisa: as roupas da sua mãe não estão aí, as do seu pai sim. Isso é estranho. Isso é muito estranho. Eu dou uma olhada nas roupas dele pra ver se elas estão suja, empoeirada, tipo, se tá parada ali há muito tempo. Parecem estar paradas aí, tipo, o período que a casa está fechada, provavelmente. Tá? Então não estão necessariamente sujas, né? São roupas limpas. Talvez mesmo um pouco são de roupas poeira. limpas, mas estão empoeiradas. Cheiro de guarda-roupa. Eu dou uma olhada, tipo, eu começo a futucar o guarda-roupa pra ver se tem algum lugar escondido, um alçapão, tipo, alguma coisa, algum espaço que fosse escondido dentro do corpo do guarda-roupa. Tranquilo, você começa a mexer, você até por conhecer o modus operandi dos seus pais, né, sempre não é difícil você encontrar, e você realmente encontra um fundo falso embaixo do guarda-roupa. Você desloca uma tábua que se assemelhava a ser o fundo desse armário, e quando você retira ele, embaixo tem um compartimento que tem uma sacola com algo dentro, algo parece algo jogado dentro dela, e somente isso, o restante tudo vazio, uma grande área desse espaço vazio. Eu pego a sacola e vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada se tem mais alguma coisa. Só tem a sacola, não tem mais Só nada. essa sacola. Quando você levanta pelo tilintar das coisas dentro dela, você já percebe que são moedas, provavelmente de ouro. Eu abro, dou uma verificada pra ver se só tem moeda dentro. Só moedas. Todas moedas de ouro. Esse saco de moedas, ele parece que tinha mais moedas? Tipo, ele é muito maior do que tem Sim. a quantidade? Sim. Talvez isso aqui fosse pra emergências.
Mas agora serve pra gente. Ela tira assim e põe do lado, assim, sabe? Beleza. Talvez alguém vai ficar sem dinheiro. Mas não é como se meus pais fossem ficar pobres por causa disso. De todo modo, ela olha assim pro restante do grupo. Vocês estão livres pra procurar o que vocês quiserem. Inclusive coisas de valor, se vocês quiserem. Eu vou procurar no escritório do meu pai alguma coisa que ligue ele ao cemitério, ou, enfim. Ah, ela para assim, né? Tipo, ela ia saindo do quarto, né, com um saco de moeda. Ela olha pro Krigsgard. Por favor, Krigsgard, não quebra aquele espelho também não, tá? Deixa ele pode ser útil. Não, E ela pega e sai, sabe? Eu tô na frente do espelho, inclusive eu quero detectar magia nele. Ele já tava com a mão levantada pro espelho, assim, né? Já tava segurando o espelho pra derrubar o espelho de lado. Né? Ela virou, ele tava com uma marretinha na mão. Eu fechar meu sobretudo assim pra, tipo, eu não quero que o pessoal olhe pro espelho e veja o interior, tipo, a minha capa assim, aparecendo uma brecha, tá ligado? Sim. A primeira coisa que eu fiz foi verificar se o espelho tá bem guardado. E aí eu vou chegar naquele espelho ali que tá parado pra detectar magia. Você conjura o detectar magia e o espelho brilha num tom dourado por completo. Com certeza ele é um equipamento mágico e forte. Eu consigo entender como ele funciona? Você pode fazer um conhecimento arcano. Beleza, vamos lembrar como é que abre minha ficha aqui. Já lembrei. Agora eu tenho que lembrar. Deixa eu colocar o chat aqui pra gente ver os testes rodando Arcano. na tela da stream. Tá. Não tem modificação de bônus em nada. Normal. Rolou. Beleza, dá um 12. Você para e fica olhando para aquele espelho, Krigsgard. Mas ele te lembra muito o espelho de onde você tirou aquele pedaço que você carrega com você, né, que estava no esconderijo do Kalantyr. Uhum. Mas você não consegue exatamente saber o funcionamento dele, como ele funciona. Mas ele parece estar conectado àquele outro espelho que você quebrou. Tá. Eu vou... Eu tô sozinho na sala ou o pessoal tá aqui comigo ainda? Acho que o Ulfgar e o Raj estão próximos de você ainda, só a Kaelin que foi pro escritório. Quando a Kaelin saiu, eu fui logo atrás dela. Tá. Só o Ulfgar tem comigo, né? Eu vou com o Raj, né? Leva o Raj? Então eu tô sozinho na sala. Não, com o Raj não, com o Kisa. Tá cuidando. Porque a minha... Tá o Krigsgard mexendo no espelho assim, só aparece a cabeça do anão atrás dele às vezes. Na cintura. Filho, eu quero ver você fazendo essa task aí. Deixa eu ver. Eu vou sei lá, meu. Eu vou botar a mão assim no espelho, tipo, meio que tentar ativar da mesma forma como eu ativo aquele caquinho de vidro que eu tenho aqui no bolso. Tá. Porém, antes, eu consigo mover o espelho, tipo, ele tá virado pra uma direção. Consigo, tipo, girar ele pra outra direção? Dá porque ele tá preso em grandes 2 suportes de madeira, né? Um de cada lado, assim, que fazem tipo 2 pés pra ele. Dá pra você girar. Tá. Na hora que ele tenta girar oi? Oi? Na hora que ele tenta girar oi? Não. Ele... ele tá virado pra porta, né? A pessoa entra na sala, ela vê o espelho. É isso? Não, quando você entra no quarto, ele tá do lado da cama, à esquerda, na parede da esquerda do quarto, assim. Então ele entrou, ele fica à esquerda de vocês, assim, o espelho. Tá, eu vou girar ele pro contrário pra deixar ele de frente pra parede. Uhum. E aí eu vou tentar ativar ele da mesma forma como eu ativo o caquinho de vidro lá. Vou botar. Tá. Você tenta ativar ali as energias arcanas, né, da trama mágica que envolve aquele artefato. E você sente uma determinada conexão com ele. Mas você não sabe se é suficiente para fazer aquilo funcionar. Tá. Por um instante, um breve instante, você até parece ver que ele brilha numa certa luminosidade azulada já conhecida.
Mas você não sabe se de repente foi sua cabeça querendo que ele funcionasse ou se ele realmente piscou. Tá, eu vou cobrir o espelho então com algum pedaço de pano que tem aqui e eu vou ir pra uma sala que pareça ser uma biblioteca ou algo do tipo. Beleza. Procurar, tipo, algum livro sobre esse espelho, alguma coisa que me ajude a entender como ele funciona. Tá bom. Kailin e Raj. Vocês vão na direção do escritório do pai da Kailin. E como os outros cômodos, tá tudo coberto. Muito provavelmente a biblioteca que ele tá esperando encontrar, muito provavelmente é essa sala que o pai dela usava de De escritório. escritório, sim. A Kailin tira o lençol de cima de algumas coisas e... Bom, principalmente da escrivaninha, né? Que muito provavelmente tem a maior quantidade de papéis, né? E ela, tipo, começa a fuçar nas gavetas. Se tiver papel em cima da mesa, ela vai começar a olhar e vai ver tudo o que ela puder ali em cima. Então, se você ficar... Você pode ficar à vontade pra ver o que tiver aí. Ela fala Pro Raj. Raj. Eu vou na estante de livros, assim. Acredito que não esteja coberto, assim, mas... As estantes não estão cobertas porque são estantes de parede cheia, né? Completam a parede e completas de livros, assim. Aí eu começo a ver, vou ver se alguma parte mais arcana, assim, eu vou mais pra essa parte ver, sei lá, se algum livro foi mexido mais recentemente. Tá. Meio que esse é o meu intuito. Beleza, você começa a dar uma olhada lá, a Kailin começa a mexer. Uma das gavetas, Kailin, tá trancada. Nossa, que né? problemão. A Kailin, você só ouve te limpar dos palitinhos, Das né? ferramentinhas ferramentinhas de ladrão. Ah, eu nem me viro pra olhar, eu sei o que vai acontecer. A gaveta vai abrir, é isso. Obviamente, né? Simples Ladrão. Ó, nossa, está trancado. O ladrão já puxa uma caixinha de ferramentas. Você faz um... Escolhendo com aquele bandado, nossa, tô trancado, tchau. Mesma coisa, Kailin, não precisa nem fazer teste, né? Fica super simples de você abrir aquele dispositivo. E quando você abre aquela gaveta, você encontra ali um abridor de cartas que seu pai sempre utilizava para abrir os selos das cartas que ele recebia, que é um pequeno punhal, né, com uma pedra incrustada no cabo dele. Você encontra o carimbo de brasão da família, né, que tá aí nessa gaveta também, que ele usava para selar as correspondências que ele mandava. E embaixo disso tudo você encontra um papel dobrado, como se fosse uma carta que ele abriu e está dobrada embaixo dessas coisas. Eu tiro essas duas, né? Tiro o punhal e tiro o carimbo e pego, obviamente, o papel que está dobrado embaixo. Você começa a abrir aquele papel e você já reconhece. A letra que está ali é a letra da sua mãe. Vou ler? Você começa a ler a informação da carta. A carta tem poucas coisas escritas. Bem diretamente está escrito assim: meu amor, não posso mais compactuar com isso tudo. Se você não está disposto a abrir mão, eu estou. Eu não consigo conviver mais com tudo que eu fiz. Para sempre sua. Aí tá Runilance, é a assinatura. E só. Raj, ela põe a carta assim em cima da mesa, né? Tipo, ainda sentada no chão, ela coloca a carta em cima da mesa. Ou a minha mãe, ela foi embora. Ou... Bem, ou eles usaram ela pra terminar alguma coisa. Eu olho assim a carta, eu leio e falo, bom, eu acho que, como ela mesma disse, eles estão fazendo algo realmente grande. Não conheço seus pais, mas acredito que ela provavelmente era o melhor elo dessa relação. Tipo, dou uma jogada de ombros, assim. Bom, o meu pai tava naquela sala, naquela caverna que a gente foi. Eu não sei se eu cheguei a contar isso pra vocês, mas ele tava lá. Eu vi ele. Quer dizer, eu ouvi a voz dele. Ele sabe que eu tava lá também. E... Bom. Infelizmente o Kriegsgerd quebrou aquele espelho que ligava a gente àquela caverna. Talvez a gente hoje pudesse ter mais pistas. Exatamente na hora que você fala isso, o Kriegsgerd tá entrando pela porta.
Isso aí é engraçado, já então agora, sem querer eu quebrei o espelho. Né, Bom. Christian? Eu fiquei lá cuidando, filho. Não quebrou, não. Não aquele. Não o espelho que tá lá no quarto. O espelho que tá na caverna. Ah, tá. O cara tá tipo me seguindo mesmo, né? Ele tá. Eu tô me vigia mesmo. Mano. E ele ainda fala, né? Olha, gente, olhei aqui, não fez cagada nenhuma não, viu? Por enquanto tá todo quieto. Eu falo, bom, foi um erro de cálculo, realmente. Poderíamos ter tirado muitas coisas de lá. Mas, enfim, acredito que tenhamos a réplica essa outra ponte, que seja esse espelho. Você conseguiu tirar alguma coisa de lá, ou que isso? Eu quase fiz ele funcionar, mas eu preciso de algum livro pra entender melhor como ativar ele. Bom, Eu vim aqui procurar isso. eu acho que você vai se divertir bastante. Ela aponta assim para as estantes de livros ali. Talvez você encontre algo. A adaga que tinha. Eu lembro que quando rolou aquele rolê na primeira cidade na mesa de sacrifício, tinha uma adaga. A adaga ela é semelhante ou é nada a ver, assim? Porque eu lembro que ela tinha uma adaga de osso, uma Essa adaga que de a igual. Kailin achou Isso, agora? achou Nada agora. a ver, nada a ver, Nada a ver? nada a ver. Tá bom, então. Só um... Ah, a Kailin pega um dos papéis ali, faz um esboço meio tosco com um pedaço de carvão que ela pega na lareira. Aquela caverna, talvez ela não tivesse só aquele espelho. Ou eles tinham outro meio de entrar naquele lugar. Daí ela, tipo, faz meio que um esboço, assim, do lugar mais ou menos onde ela ouviu a voz do cementário e do pai dela no outro corredor. E do corredor que ela foi seguindo o... Ai, como que era o nome dele? Nossa, faz tanto tempo. Tiristóteles? Não, o coisa, né? Porque ela matou o Tiristóteles, passou pelo corredor, foi matar Foi o mago lá. Calantir. O Calantir. Isso. O corredor que eu encontrei o Calantir é totalmente oposto. Eu acho difícil que eles tenham passado pela gente para usar o espelho. Eu fui atrás do Calantir, eu ouvi as vozes deles no outro corredor. Esse lugar que vocês tinham ido era embaixo da cidade, né? Vocês lembram que vocês tinham acessado pelas docas e tal. Que fazia parte da conexão do esconderijo do Tiristóteles lá e etc. Olha assim, eu falo, bom, se a gente pelo menos tivesse pego algum dos pedaços daquele outro espelho, a gente poderia fazer, sei lá, assimilar, umas mágicas e ficaria mais fácil de saber qual que é o percurso. Eu consigo fazer essa ligação que aquele lugar que a gente matou o Calantir e o Tiristóteles é lá, o Hit? Consegue. É lá onde o Você não Tiristóteles consegue... tinha aquele... você não consegue refazer o caminho, o percurso até lá. Porque foi um percurso bem longo que vocês fizeram. Mas você sabe que tá conectado. Não, e a gente fez um caminho totalmente diferente, que a gente entrou dentro da caverna de gelo e apareceu lá naquele lugar, tipo... Pera, aquele lugar não era lá na caverna de gelo, era aqui, talvez. Porque o tipo da estrutura do lugar, o tipo do acabamento do lugar, né, te faz essa conexão, te faz essa associação. O que me preocupa um pouco agora. O Tiristóteles caiu dentro do rio, esgoto, seja lá o que fosse, que tinha dentro daquele lugar. E, bem, o cementário pode ter tido contato com o corpo de novo. Bom, eu acho que isso é pouco provável, mas enfim. Ou talvez não. Bom, a gente só vai saber quando encontrá-lo novamente. Quando vocês estão conversando e discutindo, vocês ouvem um sino ecoar pela cidade. Faz um tan, dan, tan, dan. E aí vocês começam a ouvir uma movimentação pelas ruas. Vocês ouvem pessoas passando pela rua e vocês ouvem uma das pessoas gritando: encontraram! Eles foram encontrados! Parece que todos foram encontrados! Venham, venham! Eu olho pela janela de onde a gente tava, ver se consigo ver alguma coisa. Você vê que quem grita é um menino que vende jornais, né, informativos pela rua,
E ele sai correndo e ele tá berrando pelas ruas, chamando as pessoas. Né? E o sino ecoando para vocês é um sinal tipo de algum acontecimento diferente na cidade. Né? Você não sabe que pode ser um pronunciamento dos lords ou alguma coisa assim. E aí vocês veem as pessoas ficam olhando o menino correndo e algumas começam a seguir ele em direção à área do mercado, que é próxima ao Distrito Norte. Bom, vocês querem ficar aqui? Eu posso ir lá. Sim, eu quero ficar aqui e tentar achar alguma coisa sobre esse espelho e tentar fazer ele funcionar. Bom, eu vou ficar aqui então com o Krigsgard, já que, bom, nós dois teríamos mais facilidade para lidar com isso. Bom, comida não tem, mas eu posso trazer alguma coisa se vocês quiserem. E fiquem à vontade. Ela tira um molho de chave de dentro de uma das gavetas, coloca em cima da mesa. Se vocês quiserem, podem até trancar a casa novamente. Eu vou sair exatamente por onde a gente entrou. Está ótimo. Guardaremos aqui. Eu vou deixar o Ulfgar aí também, porque a Kailin, ela provavelmente se movimenta muito mais rápido, sozinha, né? Então, tipo, Mas ela vai meter o louco total ali. Beleza. Eu não queria também não, porque é mó rolê. Tô cansado. Armadura, descansado, armadura. Ó, eu não queria Mó falar preguiça. nada não pro Ulfgar não, mas muito provavelmente a Kailin deixou tipo, falou pra ele, assim, tipo, puxou uma das chaves e falou assim, ó, Ulfgar, esse daqui é a chave da adega, né? Me dá. Tipo, deixou pra ele. Perdemos o anão. Beleza. Vocês ficam na casa procurando as coisas, etc. E a Kailin vai pras ruas seguir aquele anúncio. Né? Você vê que várias pessoas começam a se reunir na área do mercado da cidade, Kailin, em volta de um lugar um pouco mais alto, né? Tipo de um palanque ou algo assim. E isso geralmente acontece realmente quando vai haver um pronunciamento. Certo. E as pessoas começam a se acumular, você fica no meio da multidão ou você fica mais escondida? Não, a Kailin, ela sobe em alguma das casas ali num beco, assim, tipo, se esgueirou, subiu em uma das casas e tá por cima de uma das casas, olhando Perfeito. o mercado. Deixa eu só trocar a musiquinha. Quando você tá já há um certo tempo ali esperando, né, as pessoas começam a se muvucar e fica uma aglomeração gigantesca. Saudades, aglomeração. Fica uma aglomeração gigantesca ali no meio do centro do mercado da cidade, em volta daquele palanque. Uma dos sentidos da multidão começa a se abrir e vem marchando alguns soldados na direção do palanque. E na frente deles, né, no meio deles, você vê um lord, né, alguém com umas roupas pomposas, luxuosas, com uma máscara cobrindo o rosto. Você sabe que se trata de um dos lords mascarados, né, que é um dos lords que não é a principal, né, que é a única que fica conhecida por todos, mas ele geralmente acompanha para trazer o anúncio oficial, para tornar o negócio oficialmente válido, tá? Tem um lord mascarado e uma outra pessoa do lado dele também muito bem vestida, só que sem máscara nenhuma, é um humano, já de uma idade um pouco avançada também, já quase velho. Há alguém atrás deles andando, que não dá pra ver muito bem ainda quem é, com uma roupa, parece estar um casaco vermelho e uma calça preta. E atrás deles, atrás da guarda, mais uma multidão de pessoas que caminham junto com eles. Esses dois primeiros sobem no palanque e o sem máscara começa a falar. Fala: povo de águas profundas, é com imensa satisfação que viemos aqui hoje falar que o mistério foi solucionado. Os nossos desaparecidos hoje foram encontrados graças aos deuses. E nós devemos isso a uma pessoa. E para tal feito trazemos aqui hoje um herói de águas profundas, que será devidamente tratado como tal. Para isso, os nossos lordes irão levá-lo ao castelo, para lhe dar as devidas
acomodações que um herói precisa com tal feito. Os nossos desaparecidos estavam perdidos em alguma área abaixo de nossa cidade, entre nossas galerias, e este herói conseguiu tirá-los de lá. Estavam enfeitiçados de alguma forma, tratados sobre uma hipnose profunda que ele conseguiu interromper. Queremos aqui agora trazer a vocês e gostaríamos de um aplauso gigantesco a nosso herói Alistair. E eles abrem passagem assim e sobe a palco um senhor com cabelo branco, num rabo de cavalo amarrado, um casaco vermelho e uma calça preta de couro. Calmamente ele sobe o palanque, abaixa a cabeça, faz um meneio e a galera explode, fazendo ué! Aquele puta barulho passando pela cidade inteira, os sinos tocam novamente. E o visual do Alistair é esse aqui, pra quem não se lembra. Nossa, A Kailin tá tipo, pegou um pedaço de papel, tá escrevendo com sujeira do teto, assim, sabe? Tipo, com a borra do carvão da chaminé do lado, assim, escrevendo no papel, assim, pra entregar pro corvo dela levar lá pra eles, lá dentro da casa dela. Meu, se eu tivesse aí, eu ia... Nossa, cara, eu ia estar, tipo, muito confuso. Nossa, eu ia estar muito transtornado agora. Esse senhor sobe ao palanque, agradece a todos, ele aperta a mão do Lorde Mascarado, aperta a mão da pessoa que está pronunciando ali por eles e fala para a multidão. E com a voz dele, quando ele fala, a voz dele ecoa mais alto. É como se ele estivesse falando magicamente com todo mundo. Ele fala: é uma honra poder ajudar a todos vocês. Eu apenas tive muita sorte em meu caminho, que pude encontrar as pessoas que estavam desaparecidas aqui. Espero que eles possam descansar no seio de suas famílias e que todos em Águas Profundas consigam voltar a ser felizes sem a preocupação dos desaparecidos. Estou à disposição de vocês para o que precisarem, muito próximo dos nossos queridos lordes. E ele faz novamente um meneio com a cabeça e dá pra ver agora uma criatura sobe pelo ombro dele e parece uma espécie de lagarto, um réptil ou algo assim, sobe e pousa, fica parado no ombro dele também. É o que dá pra ver de longe ali no palanque. E aí eles abrem e as pessoas que estavam atrás deles começam a ir em direção a outras pessoas que estavam ali no meio da multidão, começam a se abraçar, aparentemente eram os desaparecidos. Esse lagarto parece com o lagarto que o Sinrolali deu pro Raj em algum momento? Não lembra. Ele parece um lagarto até mais feio mesmo, mais acabado, mais velho, ou algo assim. Acabado. Tá, é tipo uma iguana. Uma iguana feia. Mais Lembra? feio. Eu acho iguana muito bonitinha, tem que ser uma iguana feia. É quando elas vão ficando mais velhas, elas vão ficando meio enrugadas, assim. Com a pele mais flácida. Outra coisa que chama atenção agora, Kailin. No meio da multidão ali embaixo que começa a dispersar pra se abraçarem e tal, muito próximo ao palanque, como esperando o Alistair descer, você vê uma pessoa conhecida. Seu pai. Meu Deus. Tá. Eu posso fazer uma merda?